por que os protestantes têm horror à mediação de Maria. Ontem, terça-feira, 4 de novembro de 2025, o Orbe Católico recebeu consternado uma nota publicada oficialmente pelo Vaticano, afirmando não se dever, não se poder ou não convir chamar Nossa Senhora corredentora do gênero humano, tampouco medianeira de todas as graças. O texto é longo, eu li na íntegra, e creio que uma das principais características desse documento, dessa nota, é a sua autocontraditória ambiguidade. Ambiguidade que é uma característica muito comum dos documentos e dos discursos modernistas, neomodernistas. Uma linguagem mole, uma autocontradição querida, pois óbvia, uma ambiguidade arquitetada, e arquitetada para produzir ideias errôneas ou heréticas de maneira sorrateira, implícita, escondida, de maneira velada, astuciosa, demoníaca. Haveria muito o que dizer aqui sobre esse documento, e eu vejo com muita consolação vários influenciadores ou padres levantarem-se para reafirmar a doutrina católica sobre a cooperação de Maria na obra da redenção. No entanto, o documento ele o afirma. O documento afirma que Nossa Senhora cooperou de uma maneira singular na obra da redenção. Mas, ao mesmo tempo, ele nega em outras passagens do documento. E esse é o grande problema. Essa autocontradição óbvia e querida que gera uma ambiguidade da qual se pode depois tirar as conclusões sem, no entanto, poder ser acusado de dizer uma heresia, já que no próprio documento se diz o contrário. Então, o documento, apesar de num momento inicial, no começo, digamos que na primeira parte ou nas primeiras partes, ele dar a entender que Nossa Senhora não é medianeira de todas as graças, não é corredentora do gênero humano. No entanto, depois ele vai dizer que esses termos de medianeira universal e de corredentora do gênero humano podem ser compreendidos no sentido católico, como sempre foram compreendidos, que é no sentido de uma comediação, no sentido de uma corredenção. Quem diz diz cooperação na redenção, cooperação na mediação. É claro, é evidente. É evidente para qualquer católico. É evidente que Nossa Senhora não é uma mediadora à parte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é claro, isso é óbvio, né? E é claro que Nossa Senhora não nos redimiu de maneira paralela a Nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio. É óbvio que a própria palavra corredenção indica uma colaboração, uma participação. Bem, então o texto começa aquela dialética, né? Tese, antítese, síntese. Então o texto começa dá a entender que ele vai concluir uma negação da mediação e da corredenção. Num segundo momento, ele chega até a dizer que esses termos podem ser compreendidos de maneira católica, e olha que curioso, é assim que sempre foi compreendido. É assim que sempre foi ensinado. E no final, a conclusão final do texto é: não se pode, não convém usar esses títulos, usar esses termos para chamar, para se dirigir, para se referir a Nossa Senhora. Mas o que eu queria abordar aqui com os senhores,
analisar com os senhores é a razão, o motor, o objetivo. Qual é a razão pela qual, alegada por eles, pela qual não se possa, não convém chamar Nossa Senhora corredentora do gênero humano ou medianeira de todas as graças. São razões, como eles mesmos dizem no documento, ecumênicas. Chocam nossos irmãos separados, chocam os protestantes. Então, razões ecumênicas. Essas razões, esse objetivo ecumênico dessa nota e dessa não conveniência, suposta não conveniência da utilização desses termos, é explicitada tanto na apresentação feita pelo cardeal Vítor Manuel Fernandes Tuccio, como na própria nota, como também na notícia dessa nota, na apresentação, no artigo de apresentação dessa nota, que foi publicado no site oficial de notícias do Vaticano, Vatican News. Então, é sempre dito que as razões são ecumênicas. O cardeal diz que tudo isso faz parte de um esforço ecumênico. Na nota, dentro da própria nota, se diz que o Concílio Vaticano II evitou utilizar o termo corredentora por razões ecumênicas, inclusive. E no site, na notícia, no artigo de notícia, que está no site de notícias do Vaticano, e não no próprio documento, isso é mais explicitado ainda. Como eu disse, eles plantam uma ambiguidade aqui no documento, para não ficar muito descarado, não ficar muito evidente, muito claro, para depois no site, por exemplo, no site de notícias do Vaticano, eles tirarem as conclusões que não estão aqui. Para que depois, se alguém acuse e fala, não, mas no documento não está escrito isso de maneira clara, mas está de maneira velada, certo? Bem, então a questão, o ponto de partida nosso aqui vai ser o seguinte: por que os protestantes se opõem à mediação universal de Maria? Por que os protestantes têm horror a isso? Qual é a razão teológica, qual é o argumento teológico que eles têm contra isso? O que está por trás dessa oposição à mediação de Maria? É simplesmente porque eu não gosto, porque eu não... Não, tem uma razão, há razões. E, contrariamente ao que nós poderíamos pensar à primeira vista, as razões não são puramente bíblicas. Porque nós poderíamos pensar, os protestantes se opõem à mediação de Maria porque não está na Bíblia. Ou melhor dizendo, não está o nome mediação universal, não está na Bíblia. O nome mediação de Maria não está na Bíblia. E os protestantes costumam ser extremamente apegados aos nomes, no sentido de se aquele nome não está na Bíblia, então aquela coisa não está na Bíblia, o que é totalmente descabido, já que nós cremos, por exemplo, no dogma da Santíssima Trindade, dogma que os protestantes também creem, e, no entanto, o termo Santíssima Trindade não está na Sagrada Escritura. Nós temos a coisa está, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o termo foi cunhado teologicamente depois. Bem como outros termos, como consubstancial ao Pai, o termo transubstanciação, que os protestantes negam, outros termos que foram... A realidade está na revelação, seja na Escritura, seja na tradição, mas o termo não estava. E para que aquela realidade tivesse um nome, os teólogos ao longo dos séculos lhe deram nomes a essas realidades. Bem, então nós poderíamos pensar que os protestantes se opõem à mediação de Maria porque o nome mediação de Maria não está na Escritura. Aliás, o termo mediação na Escritura está unicamente com relação a nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo diz, nosso único mediador. Nosso único mediador, Jesus Cristo. Bem, as razões vão além de razões puramente bíblicas. Há uma razão filosófica por trás disso tudo, que é a incapacidade intelectual que os protestantes têm de compreender a noção
escolástica de causa segunda. Para o protestante, para a teologia protestante, as realidades sobrenaturais só podem ter uma causa. Elas não podem ter uma segunda causa. Um mesmo efeito só pode ter uma causa. Se Deus é a causa primeira, Deus é a única causa. E colocar ali outra causa seria colocar Deus como insuficiente ou colocar uma causa paralela a Deus. Paralela a Deus. Tem, por exemplo, dizer que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, seria dizer para eles, Jesus Cristo é o único mediador, mas Nossa Senhora também é medianeira de todas as graças, então você escolhe. Ou se vai ser mediado por Jesus ou por Maria. Bom, isso denota claramente uma incapacidade de compreender a noção de causa segunda. Vamos procurar entendê-la? Primeiramente, nós vamos ver, fazer uma breve abordagem da noção de causa segunda, de causalidade segunda. E, em seguida, nós vamos ver as consequências dessa incompreensão de causalidade segunda na teologia protestante, em vários pontos, nos principais pontos, podemos dizer assim, da teologia protestante, que eles sofrem, todos eles, dessa incompreensão filosófica. E depois nós vamos fazer uma refutação tomista a essa teologia protestante. Vamos lá. Bem, o que é causalidade segunda? Deus, causa primeira, criador de tudo que existe, de tudo e de todos, princípio sem princípio. Em sua perfeição, ele escolhe agir e distribuir sua graça através de instrumentos animados ou inanimados, seres humanos ou objetos como a água no batismo, por exemplo. Pessoas, sacramentos, ritos, o livre-arbítrio, o próprio livre-arbítrio humano é instrumento da graça de Deus. O protestantismo, em grande parte, a oposição teológica protestante à doutrina católica é, em grande parte, por causa dessa dificuldade que eles têm, dessa incapacidade intelectual que eles têm de compreender que um mesmo efeito pode ter várias causas. E que se Deus é a causa primeira de tudo, isso não impede que hajam causas segundas subordinadas. Consequências na teologia protestante. Primeiramente, o livre-arbítrio. Porque o primeiro alvo da doutrina protestante é o livre-arbítrio, ou a capacidade do homem de ser causa de sua própria salvação. Porque nós somos causa de nossa própria salvação. Também. Nós também. Lutero acreditava que após a queda de nossos primeiros pais, pelo pecado original, após a queda, a vontade humana não era mais livre, não estava mais livre, tornou-se escrava, totalmente escravizada ao pecado. Por isso ele dizia, peque fortemente, mas creia mais fortemente ainda. Não é verdade? A lógica é a seguinte, se Deus é a única causa, se Deus é a causa primeira, que para eles é única, da graça, logo a vontade humana não pode ser também causa da graça. Portanto, a consequência lógica disso tudo é que o homem é totalmente passivo de sua salvação, de sua santificação, de sua justificação. Ele não colabora com isso, ele é totalmente passivo. Segunda consequência na teologia luterana, aliás, na teologia protestante em geral, porque nós vamos usar também outros hereges protestantes, além de Lutero. Se não há possibilidade de causa segunda, de causalidade segunda em nada, então a vontade humana não pode cooperar. Veja, no primeiro era o livre-arbítrio. Agora é a vontade humana não podendo cooperar, então as boas obras não podem ser meritórias para a salvação. Então, daí vem
a incapacidade que o protestante tem de compreender que a fé salva, é a fé que salva, mas a fé vivificada pelas obras, ou as obras vivificadas pela fé. Não basta crer, mas é preciso praticar as obras da fé. Então as boas obras não podem ser meritórias da salvação ou do aumento da graça. Elas são apenas fruto da justificação e não uma causa de justificação, não uma co-causa, não uma causa de aumento da santificação, da graça. A justificação se dá sola fide. Então, se no primeiro ponto, que era o livre-arbítrio, não é causa segunda, né, da salvação, então sola gratia, e agora as obras não podem ser meritórias para a salvação, sola fide. Vamos anotar? Quem conhece as solas protestantes? Sola gratia, só a graça, sola fide. Só a fé. Ou seja, sem as obras. A fé salva sem as obras. Bem, terceira consequência na teologia protestante, a mediação dos santos. Né? A mesma lógica se aplica à mediação de Maria e à mediação dos santos. Então aqui, para os protestantes, não tem diferença. Tanto Maria como os santos não podem ser nossos mediadores. Lutero via o uso de santos como intercessores, ou seja, como causa segunda, como sendo uma usurpação do ofício do próprio Cristo, causa primeira e único mediador. Citação de São Paulo, que diz que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso único mediador. Isso é verdade. Nós vamos ver em que sentido. E Lutero temia que a confiança do povo se desviasse de Cristo para Maria. É aquele devoto escrupuloso, né? Lutero que também fazia elogios a Nossa Senhora, né? Nós temos aí, alguém me mostrou um tempo atrás, bastante tempo, um texto de Lutero no qual ele elogia Maria, mas ele parece que era um devoto escrupuloso, que tinha aquele receio que São Luís Maria Grignion de Montfort descreve do devoto escrupuloso, que tem receio de honrar, de diminuir Cristo honrando a Maria. Bom, enfim, os sacramentos e o clero. Porque se Maria não pode ser causa, os sacramentos também perdem sua eficácia ex opere operato. Quem sabe que os sacramentos, né, como a teologia católica me ensina, os sacramentos operam ex opere operato, pela obra realizada, não dependendo dos méritos daquele que está realizando a obra. Então, por exemplo, um padre cismático, mas que tem a ordenação válida, foi ordenado validamente, e que depois foi pro cisma. A missa que ele celebra é válida, ocorre o sacramento. Pode ser ilícito, e é ilícito, assistir à sua missa, no entanto, o sacramento ali ocorre, e o pão torna-se corpo de Cristo. Por quê? Porque os sacramentos operam ex opere operato, pelas obras mesmas realizadas, independente dos méritos pessoais daquele que a realiza. Eles se tornam, então, os sacramentos, para Lutero, tornam-se meros sinais. E aqui, na verdade, é mais Calvino que vai abordar essa questão. Pelo menos o que eu li, né, anteriormente, foi textos de Calvino, que ele fala sobre os sacramentos. Então, os sacramentos, para Calvino, tornam-se meros sinais. Tem outra expressão que ele usa, selos, exatamente, selos. Os sacramentos são selos, sinais ou selos, não canais da graça. Ou seja, não é que os sacramentos são, digamos aqui, vamos fazer um canal, né, pelo qual a graça passa até nós,
Não, os sacramentos são apenas um selo que Deus coloca na alma a quem Ele já concedeu a sua graça. Bom, assim também, não só os sacramentos, mas o próprio sacerdócio ministerial. O padre, como causa segunda de Cristo, é substituído pelo sacerdócio universal dos fiéis. Então, em vez de nós termos um mediador, que é o sacerdote, nós temos apenas, todos nós somos mediadores, o que é totalmente sem sentido, porque o sacerdote, por definição, é um mediador entre Deus e os homens. Falar de sacerdócio universal dos fiéis é totalmente absurdo nos próprios termos, já que vai mediar entre quem e quem. Certo? O mediador, por definição, é um terceiro entre dois. Tem um aqui, outro aqui e um no meio. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso mediador, porque ele sendo Deus e homem, ele media o homem com Deus, Deus com o homem. Certo? Então, Nossa Senhora, nossa mediadora. Os santos são nossos mediadores. Os sacerdotes são nossos mediadores entre Deus. Mas como se pode falar de nós mesmos mediadores? Mediadores nós com quem? Nós não podemos ser mediadores, a não ser que seja com os animais. Bom, mas é uma coisa um pouco esquisita, para dizer o mínimo. E nós vimos aí as principais solas, as doutrinas que estão entre as principais do protestantismo: sola gratia, sola fide, solus Christus, porque, né, a mediação dos santos, né, a negação da mediação dos santos, solus Christus. E, enfim, então nós temos as principais doutrinas que estão entre as principais dos protestantes, e nós vemos que todas elas têm uma ligação com a sua incapacidade de compreender a noção de causa segunda, de causalidade segunda. Há outras também, doutrinas protestantes que sofrem desse mesmo problema, né? Agora vamos fazer uma refutação a essas doutrinas protestantes, não tão diretamente nelas mesmas, mas no erro que está por trás delas, que é essa já referida carência de compreensão da causalidade segunda. Os tomistas, como Santo Tomás de Aquino, argumentam o oposto. Deus exige a causa segunda para manifestar sua perfeição. Se Deus fizesse tudo sozinho, ele não estaria demonstrando sua glória plenamente. São Tomás diz que é uma perfeição do que governar por meio de subgovernadores, por assim dizer, né? Ele diz isso em outros termos, mas isso é próprio de um governador perfeito. Não governar sozinho, mas governar com hierarquia abaixo dele. Se Deus fizesse tudo sozinho, ele não estaria demonstrando sua glória plenamente. Uma causa perfeita concede aos seus efeitos não apenas o ser, mas também o poder de causar. Dar aos seres causados o poder de causar também, à sua medida. A providência de Deus é ordenada. Ele governa o universo mediatamente. Mediatamente é o contrário de imediatamente. Mediatamente significa governar mediatamente, ou seja, governar por meio de outros agentes, né? Ele governa o universo mediatamente usando as causas segundas, ou secundárias, criadas, para governar outras causas, outros seres. Ele usa o sol para iluminar, o fogo para aquecer, e sim, o homem para pregar e cooperar. A lei da causa e efeito é um reflexo da sabedoria divina. A grande falha na percepção protestante é que eles veem a causa segunda
Maria, as obras, o livre-arbítrio, os santos, os sacramentos, eles veem na causa segunda como que uma competidora da causa primeira. O catolicismo, no entanto, ao contrário, vê como cooperadora subordinada. É simples. Maria é, assim, o ápice da causa segunda. Ela é o instrumento humano que cooperou como ninguém na obra da redenção realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, causa primeira. A mediação de Maria não substitui a de Cristo. Ela é a máxima participação, a máxima. Todos nós participamos, podemos participar na mediação de Cristo, na medida em que a gente obtém, pelas nossas orações, a conversão de alguém, na medida em que a gente prega, reza por alguém, enfim, um padre administra os sacramentos. Há vários graus de participação na mediação e na obra da redenção, mas Maria participou maximamente, em grau máximo, na mediação de nosso Senhor Jesus Cristo e na obra da redenção. Sua intercessão é eficaz, evidentemente, apenas porque flui do mérito único de seu Filho, dos méritos de Cristo. Os méritos de Maria fluem dos méritos de Cristo. E a sua graça vem de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está dito pelo próprio Papa Pio IX na encíclica Inefabilis Deus, proclamação do dogma da Imaculada Conceição, no qual ele diz que Nossa Senhora foi preservada do pecado original intuito meritorum Christi, ou seja, em vista dos méritos de Cristo que viria futuramente. Então, Lutero e a teologia protestante rejeitam a mediação de Maria não por causa de um versículo isolado da Bíblia, mas porque o sistema teológico é construído sobre a rejeição da eficácia real das causas segundas. Maria é o maior exemplo de uma causa segunda, uma criatura que coopera plena e livremente com a graça de Deus. O debate entre catolicismo e protestantismo, portanto, não é apenas sobre Maria, nem somente sobre Bíblia, mas sobre como Deus escolhe governar o universo. Ele escolhe agir através de você, através dos sacramentos, através do padre, do clero, dos bispos, do papa, através dos santos, através de você no sentido do seu livre-arbítrio, que coopera com a graça, das suas obras que cooperam, que agem conforme a graça, que agem em conformidade com a fé. Ele escolhe agir através de todos esses meios para a sua maior glória. E é por isso que o Papa Bento XV, no início do século XX, aprovou uma missa em honra de Nossa Senhora como medianeira de todas as graças. Missa de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. 31 de maio, se não me engano, deixa me ver. Vou pegar aqui o missal. Chegamos na parte litúrgica. Exatamente. Então, essa missa foi aprovada no início do século XX e ela foi, posteriormente, incluída no calendário próprio do Brasil. Então, no calendário próprio do Brasil, nós temos a missa de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, aprovada há um século pelo Papa Bento XV. Para o dia 31 de maio. Então, a festa de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. 31 de maio. Festa da mediação universal
Maria. Essa festa foi aprovada, depois, por razões misteriosas, para não entrar em muitos detalhes aqui agora, ela foi suprimida, não está mais no novo calendário, por exemplo, né? E, no entanto, várias congregações, várias ordens religiosas, enfim, ou certas dioceses, se eu não me engano, mesmo hoje, conservaram no seu calendário próprio da diocese ou da ordem religiosa. Por exemplo, no nosso calendário beneditino não há essa missa. Nós não temos no calendário beneditino. Mas eu já estive em casas religiosas em que aquela congregação ou aquela ordem possui essa missa em seu calendário próprio. Então essa missa, ela é todo o contrário da nota que foi publicada ontem pelo Vaticano. Vamos ver quais são os textos dessa missa. Eu vou colocar os textos, a íntegra dos textos dessa missa na descrição desse vídeo. Então, quem quiser ter acesso, quem não tem o missal aí para consultar no dia 31 de maio, lembrando que não vai estar no santoral geral, vai estar lá no final, né, como suplemento, né? Tem as missas para alguns locais, né? Missas para alguns locais, então vai estar lá no final. Então não vai estar lá na lista cronológica de santo de cada dia, vai estar mais adiante, tá bom? Então, quem não tiver missal aí para consultar, pode olhar, pode consultar aqui embaixo na descrição desse vídeo, encontrará todos os textos próprios dessa missa. Então a missa começa com o introito que é tirado da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Adeamus com fiducia ad tronum gratiae, etc. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Nossa Senhora, nós podemos ver facilmente aí uma aplicação à Nossa Senhora desse termo de trono da graça. Ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e de achar graça para sermos socorridos em tempo oportuno. Levantei os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e de achar graça para sermos socorridos em tempo oportuno. Quem se lembra que mais tarde vai ser a Santa Sé vai aprovar a missa em honra do Imaculado Coração de Maria, cuja festa se celebra no dia 22 ou 22 de agosto, oitavo da Assunção, e o introito da festa da Assunção vai ser o introito da festa do Imaculado Coração de Maria vai ser exatamente igual a este. Agora a oração coleta. A oração coleta, que é aquela oraçãozinha que o padre faz logo após o Kyrie ou Glória, quando a missa tem glória. Então, vamos ver o que diz essa oração, que é muito teológica, que é muito clara. Senhor Jesus Cristo, nosso mediador junto do Pai, que estabelecestes a bem-aventurada Virgem Maria, vossa e nossa Mãe, como mediadora, concedei benigno a todos os que de vós se abeirarem, por intermédio de Maria, a pedir-vos misericórdia, a graça de se alegrarem com a obtenção da mesma, vós que viveis e reinais com o mesmo Deus Pai. Então, que estabelecestes a bem-aventurada Virgem Maria, vossa e nossa Mãe, como mediadora. Concedei benigno a todos os que de vós se abeirarem, por intermédio de Maria, a pedir-vos misericórdia, a graça de se alegrarem com a obtenção da mesma. É claro, né? Tá muito clara a mediação de Maria, tá literal, com o próprio termo de mediadora. Mediatricem no acusativo. Depois temos a leitura do profeta Isaías, que profeticamente fala
convida o povo do tempo messiânico que viria no futuro a vir a Jesus, a vir à graça, a vir à fonte da graça, e aqui a igreja colocou essa epístola justamente nesse sentido, né? Que Nossa Senhora está ali como fonte da graça, a graça que vem, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor veio por Maria, e quase que a igreja coloca essas palavras do profeta Isaías, ditas pelo profeta Isaías, aplica-as de maneira acomodatícia nos lábios, coloca nos lábios de Nossa Senhora. E o profeta Isaías disse: Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, apressai-vos, comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem comutação alguma, vinho e leite. Por que motivo empregais o dinheiro em pães e o vosso trabalho não em fartura? Aliás, por que motivo empregais o dinheiro não em pães e o vosso trabalho não em fartura? Ouvi-me com atenção e comei do bom alimento, e a vossa alma se deleitará com o suco nutritivo dele. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Eis aí, tu chamarás a um povo que não conhecias, e as gentes que não te conheceram correrão a ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Bom, então é uma profecia messiânica que é aplicada. A igreja escolheu esse texto, essa profecia messiânica, para a liturgia da festa de Nossa Senhora, da festa de Nossa Senhora Mediadora, como mediadora de todas as graças, aplicando a ela essas palavras. Depois nós temos aqui várias peças, tem o gradual, tem o aleluia para o tempo pascal, tem gradual e aleluia para fora do tempo pascal. Então vamos, como estamos fora do tempo pascal, vejamos. Gradual. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Passai-vos a mim todos os que me cobiçais e enchei-vos dos meus frutos. Palavras do livro do Eclesiástico, capítulo 24, versículos 25 e 26. Aplicadas como de costume, a igreja já costuma, em várias missas, em honra de Nossa Senhora, aplicar palavras dos livros sapienciais a Nossa Senhora, como que colocar em seus lábios. O aleluia. Aleluia, aleluia, salve Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e da Graça, ó Maria, aleluia. Né? Coisa muito, essa antífona de aleluia, muito semelhante ao que nós rezamos no final do Rosário, né? Salve Regina. Né? Mas a questão da rainha está intrinsecamente ligada à mediação universal, porque reger é um dos modos de mediação. Governar é um dos modos de mediação. Os governantes são, de algum modo, nossos mediadores, em certo sentido. E, sobretudo, aqueles que nos governam, que têm o governo eclesiástico, né? O Papa, o Bispo, os padres, os bispos, os padres, etc. Então, a mediação universal e a realeza de Maria, 15º mistério do Rosário, são a mesma coisa. Um é símbolo da outra. A coroação de Maria é símbolo da sua realeza, que é um modo de mediação. Bom, no Evangelho a igreja escolheu justamente o Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículos de 25 a 27, que são o ato da mediação, né? É discutido um pouco entre os teólogos, é discutido um pouco entre os teólogos católicos, não se Maria é mediadora ou não tanto se Maria é mediadora ou não, mas se o seu ato mediador, seu ato estritamente mediador foi a encarnação em seu seio, no dia da Anunciação, primeiro mistério gozoso, ou se foi
o quinto mistério doloroso, que é Maria ao pé da cruz, com o Redentor. A igreja escolheu como evangelho, o Calvário. Naquele tempo, de pé junto da cruz, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando, pois, Jesus viu a sua mãe e de pé junto dela o discípulo que ele amava, disse para sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para o discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora a recebeu o discípulo em sua casa. O texto diga-se de passagem, a nota emitida pelo Vaticano vai citar e comentar esse evangelho aqui, mas fingindo que não está vendo aqui nenhum sinal de mediação de Maria, de corredenção de Maria. Corredenção essa a qual o Papa Francisco tinha horror. A própria nota de ontem cita o Papa Francisco nesse seu horror que ele tinha à ideia de Maria corredentora. Cita o cardeal Ratzinger, que é tido por muitos como o conservador, o tradicionalista, o restaurador da tradição, E ele não aceitava de modo algum esse título de Maria como corredentora, e ele é citado pelo próprio Vaticano na sua nota. Então eles citam e comentam esse evangelho da missa de Nossa Senhora medianeira, e só que fingem que não estão vendo a mediação ali e abordam apenas a sua maternidade espiritual sobre os fiéis. Inclusive, o título dessa nota é claramente ressaltando a maternidade espiritual de Maria sobre os fiéis, tornar aceitável a rejeição à sua mediação. Isso é traiçoeiro, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Depois nós temos a antífona de ofertório, que é uma aplicação de palavras a Jeremias, uma aplicação a Nossa Senhora sobre o que é dito de Jeremias. Uma aplicação a Nossa Senhora sobre o que é dito de Jeremias. O que é dito de Jeremias? Não me lembro se é de Jeremias ou sobre Jeremias. Deixa eu conferir para não dizer bobagem. Eu já estudei esse texto, mas faz bastante tempo, então eu não quero ser imprudente aqui. Jeremias 18, 20. Cadê? Vamos ver aqui. Matos Soares. Padre Matos Soares. Achei. Jeremias 18, 20. Vamos lá? Acaso assim se torna mal por bem? Pois eles que tanto me devem abrem uma cova para me tirarem a vida. Lembra-te de que me apresentei na tua presença para falar insistentemente em favor deles, para apartar deles a tua indignação. Então Jeremias dirige essas palavras a Deus. Lembrai-vos, ó Deus, de que me apresentei em vossa presença para falar insistentemente em favor deles, para apartar deles a vossa indignação. A igreja aqui, numa acomodação das palavras de Jeremias à Nossa Senhora, dirige essas palavras à Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Virgem Mãe, de falar bem de nós na presença de Deus, livrando-nos assim da sua indignação, da sua ira. Então, muito bonito. Inclusive, a melodia desse ofertório é uma coisa magnífica. É muito bonito esse ofertório. Tanto no rito romano, que é o que se canta no mosteiro, como também no rito dominicano, que a melodia em geral é a mesma, mas com algumas variações que eu também acho muito bonitas.
Depois nós temos a oração secreta, que é aquela oração chamada secreta porque o padre a diz em voz baixa, né? Que pela intercessão de vossa mãe e medianeira nossa, a oblação destas hóstias nos alcance, Senhor, coadjuvados pela vossa graça, a glória eterna. Então, simplesmente, né, a mediação de Maria, que nos obtém a graça de Deus e a glória eterna. Comunhão. Sois, na verdade, admirável, ó Maria, e cheio de graça é o vosso rosto. Sois, na verdade, admirável, ó Maria, e cheio de graça é o vosso rosto. Né? Plena est gratiarum, facies tua, plena est gratiarum. Uma antífona também belíssima, essa comunhão. Que é uma aplicação aqui também, uma acomodação de um texto sobre Esther, do livro de Esther. Então se aplica aqui a Nossa Senhora, de quem Esther era uma figura. Depois da comunhão, né, tem aquela oração post-comúnio, né, que é a oração depois da comunhão, que é a última. Protegei-nos, Senhor, por intermédio de Maria, vossa mãe e medianeira nossa, e que a graça por vós aumentada nesse divino comércio seja para nós penhor de glória, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, há outras peças gregorianas que a gente poderia falar, e talvez eu ainda vá falar, vou apresentar aos senhores, comentar em próximos vídeos, vamos ver. Depende da repercussão que esse vídeo tiver. Então, resumindo aqui, a dificuldade que os protestantes têm, a razão pela qual os protestantes têm horror à mediação de Maria, é que eles compreendem a mediação de Maria não como, vou colocar um triângulozinho, Deus. Eles compreendem a mediação de Maria como sendo isso aqui. Cristo, Maria, santos, sacramentos. Eles compreendem a mediação como sendo isso. A mediação dos santos, de Maria, dos sacramentos, como sendo paralelas à de Cristo. Isso seria absurdo, seria herético. E eles não conseguem compreender, por mais que a gente diga, uma incapacidade cognitiva, intelectual, de compreender que Nosso Senhor pode ser, isso aqui significa Cristo, tá? Nosso Senhor pode ser nosso único mediador e abaixo dele haver Maria, os santos e nós. Simples. Bom, até a próxima. Deus abençoe a todos. Salve Maria.